Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? E enfim, depois de 8 anos, o Inter anuncia a volta do chileno Charles Arangues, que assinou o contrato até 2025 com o Internacional, porém com a liberação somente a partir de julho. Não que seja uma coisa correta, né, ou que seja uma coisa certa, o Inter ainda negocia a vinda dele de forma antecipada junto ao Bayer Leverkusen. Eu quero conversar com você sobre isso, além das próximas chegadas. Luiz Adriano está perto e Nico Hernandes também. Além disso, Cuéllar se afasta um pouquinho, mas pode ter uma chegada muito próxima dos moldes de Charles Arangues. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre o anúncio, né? Afinal, o Inter confirmou de forma oficial a contratação do chileno Charles Arangues, 33 anos de idade, jogador do Bayer Leverkusen da Alemanha e que, curiosamente, antes do Bayer Leverkusen, jogou pelo Internacional entre 2014 e 2015. Ele chega em forma de pré-contrato. O Inter anunciou, na verdade, né, um acordo em pré-contrato com o volante chileno, que chega a partir de 1º de julho de 2023, quando encerra o vínculo dele com o Bayer Leverkusen. O Arangues, ele tem uma situação na Alemanha onde está há muito tempo por lá. E vocês vão recapitular aqui, né? Que em vários momentos o empresário do Arangues, que é o André Cury, chegou a dizer que o Arangues tinha um acordo com o clube alemão para uma liberação imediata assim que ele acertasse com outro clube. E é isso que vai acontecer a partir de agora. O Inter, com o vínculo assinado, né, a fotinho do Arangues com o novo manto do Internacional, vai chegar lá na porta do clube alemão e vai negociar a saída dele de forma antecipada. É claro que isso vai despender valores financeiros, coisa que o Inter não quer gastar tanto. O que eu ouvi por cima, né, com algumas fontes com quem eu conversei, é que esse valor está na casa de 500 mil euros. Né, um valor considerado alto, né, visto que estamos falando de uma antecipação da chegada do Arangues em Porto Alegre. Estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, cerca de 4 meses, né, teria que esperar para ele chegar aqui na capital, e a gente sabe que ele tem alguns problemas físicos, né, não chegaria, por exemplo, na semana que vem para jogar o Grenal. Não, chegaria, faria uma pré-temporada particular e a partir daí seria preparado para jogar a Copa Libertadores da América em 4 de abril. Então, o trabalho do Inter, na verdade, é para contratar o Arangues visando a fase de grupos da Libertadores, antecipar a chegada dele em abril e não em julho, né? Se ele chegar em julho, né, já passou toda a fase de grupos da Libertadores, 2 eliminatórias de Copa do Brasil e 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é um molde que o Inter conseguiu. Vou dar minha opinião aqui, para mim é um reforçaço do Inter, o Charles Arangues, joga muito, é uma posição carente que o Inter tem e vai dar uma qualidade ainda maior no meio campo do Inter. Já pensaram? Gabriel ou Cuéllar, eu vou entrar no assunto na sequência, Depena, Alan Patrick, Arangues, é muita gente criativa pensando ao mesmo tempo, então grande reforço Charles Arangues, anunciado aí depois de muito tempo, né, 8 anos jogando no futebol alemão, e o Inter, né, que tentou várias vezes repatriar esse jogador, agora enfim consegue, né, o seu retorno a Porto Alegre. Já deixa no comentário aqui o que tu acha da chegada do Charles Arangues, né, se é um bom reforço ou não, se o Inter tem que fazer força para antecipar a chegada, se pode esperar até a metade do ano para não ter esse custo e botar esse dinheiro em outro reforço. Eu quero o teu comentário aqui no vídeo. Quero pular o assunto para Gustavo Cuéllar, afinal o Internacional segue insistindo por ter esse jogador, só que o grande ponto, né, é que os árabes não estão facilitando muito. E há um princípio de acordo, né, do Inter com o Cuéllar para a chegada na metade do ano, onde tem uma sinalização positiva em relação à saída do Al Hilal, quando vai cair o transfer ban deles por lá, eles vão poder contratar uma reposição, talvez até melhor que o Cuéllar, né, já que dinheiro não é problema para Sheik. E o fato é que o Inter está olhando algumas alternativas mais baratas até a metade do ano. O Inter já trouxe o Gabriel Baralhas, tem o Johnny, que vai ficar pelo menos até a abertura da janela europeia aqui no Internacional, tem o Matheus Dias, né, que é um volante que se deposita muita esperança nesta temporada, então o Inter tem algumas peças, né, o Gabriel deve voltar em maio, então o Inter não veria um grande problema de esperar o Cuéllar, mas vai ter que contratar um jogador para esse setor, uma contratação não tão pomposa, assim, né, um cara não tão de gabarito como é o Cuéllar. E eu recebi hoje pela manhã uma notícia de uma pessoa que eu confio muito, que o Inter está
em negociações avançadas, o Inter planeja fechar com este jogador. Há um empecilho ainda, né, de uma proposta que não foi aceita pelo Guarani, com o Richard Rios, jogador de meio campo, volante da equipe paulista, né, um jogador que é formado na base do Flamengo, colombiano, 22 anos de idade, chegaria para compor o grupo nesse cenário, né, essa é uma peça a revezar com Baralhas, com o Johnny, com o próprio Depena, né, naquele setor, ele é o mais primeiro volante, né, mais de características parecidas com o Gabriel Baralhas. O Corinthians também está de olho nesse atleta, né? Alguns outros clubes vão fazer proposta, o Inter está um pouco mais à frente, apesar do Guarani ter recusado a primeira investida do Inter. Há um otimismo muito grande do Inter e do staff do Richard Rios que ele será reforço do Inter. Eu não posso cravar isso para vocês ainda, o que me disseram é que as conversas estão caminhando entre Inter e o staff do jogador, né, para uma vinda para Porto Alegre. Então, tomara que dê jogo aí com o Richard Rios. O Cuéllar fica a princípio para a gente voltar a falar na metade do ano, mas sabe como é que é o futebol, né? Nessa época do ano a gente faz assim, ó, e as coisas mudam rapidinho. Vocês sabem bem, né? Dito isso, gente, quero dizer que a KTO.com tá te esperando. Faz o teu cadastro lá, KTO.com é o caminho. Usa o cupom COLAR, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem campeonatos espalhados aí pelo Brasil. Tem jogo do Campeonato Paulista, Santos do Odair em campo. Tem outros estaduais também, então te diverte lá com o cupom COLAR, garantindo 20% de free bet. Pra gente fechar, eu quero falar sobre as próximas chegadas, né? Afinal, o Inter anunciou este acordo com o Charles Arangues, né? Tá muito perto de outros dois jogadores. Estou falando do Luiz Adriano, que deve chegar no Brasil até segunda-feira. Então, o Inter trabalha, né, com a chegada próxima dele já no começo desta semana. E também do Nico Hernandes, zagueiro do Atlético Paranaense, que está em detalhes finais burocráticos, né, para rescindir o contrato por lá. Vem em definitivo para o Internacional. Zagueiro também colombiano, 25 anos de idade, e que chegaria aí para ser uma alternativa pelo lado esquerdo do setor de defesa, onde o Inter busca, né, uma peça a nível de grupo desde a saída do Kaique Rocha, né? Foi liberado para jogar justamente no Atlético Paranaense e, enfim, né, tinha necessidade de um zagueiro canhoto, né, para jogar pelo lado esquerdo. Afinal, hoje joga o Vitão, mas é destro, joga o Moledo, mas é destro, joga o Mercado, mas é destro. O Inter queria um zagueiro com a perna esquerda e o Nico Hernandes aparentemente vai quebrar este galho. Beleza? Deixa no comentário aí então, Luiz Adriano te agrada, Nico Hernandes te agrada? E não esquece de comentar sobre Charles Arangues. Vou estar aqui com vocês, né, durante 30 minutos respondendo os comentários neste domingo de carnaval. Combinado assim? Então, deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.